Certo? Bem. Obrigado, penso que estão todos a ouvir e felicitações pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. A utilização deste título acho que é muito sugestivo porque nos permite a nós, convidados oradores, elaborarem certamente em muitas direções e também quem está a acompanhar poder intervir e também colocar questões com certeza de polémica, porque de pontos de vista diferentes, porque da discussão e da diferença de pontos de vista que todos temos a aprender. Eu vou tentar partilhar a minha tela agora já, se não tenho aqui problema nenhum. Espero que vão passar a ver. Já estão a ver? Sim, sim. Ok. Bom, portanto, eu vou talvez ser um bocadinho mais longo do que os meus colegas, não sei, mas sou o primeiro e vou tirar vantagem disso. Património cultural, orgulho e preconceito. É evidente que quando temos este tema, nos remetemos logo para o final do século XVIII, início do século XX, para a Jane Austen e para o mundo que ela retratou de mudança, não é? Entre sociedades, mas sempre num plano muito, diria, familiar, intimista, de relações familiares. E não é por acaso que esta ideia, esta dupla, este par, digamos, pride, prejuízo, portanto, orgulho e preconceito, aparecem nesse contexto. Para mim também é o contexto do património, o outro. Reparem, nós quando falamos nisso que a Jane Austen falava, falamos num certo património, num certo lógica de termo, que é o serviço da mãe, não é? Que é o matrimónio. E não é por acaso, evidentemente, é fruto de uma sociedade secular e milenar patriarcal, que nós atribuímos este termo matrimónio, num sentido mais intimista, mais da esfera do privado, e depois ao equivalente do pai, que é o serviço do pai, que é o património, atribuímos um significado mais público. As palavras significam muito. Não foi preciso que haja uma geração agora de jovens que felizmente são jovens para eles ainda, mas digamos que é uma qualidade que há de desaparecer com o tempo, que nos dizem que as palavras contam, para nós sabermos que as palavras contam. As palavras contam e contam muito. E esta património conta desde logo por nos dar conta de uma sociedade que é basicamente patriarcal, porque é ao nível do público que nós, da herança do pai, do serviço do pai, e não do serviço da mãe, que nós colocamos o tema que aqui vamos hoje abordar. E ele, na minha opinião, quer ao nível do privado, do matrimónio, quer ao nível do público, do património, ele coloca-se nestes pares. Estes pares que a Jane Austen, que são os títulos dos dois livros dela, com 2 anos de diferença um do outro, no final do século XIX, embora já editado, do século XVIII, embora já editados do século XIX, Razão e Sentimento, Orgulho e Preconceito, são de facto os temas que também, para mim, que continuam, digamos, a federar no sentido de polemizar, de nos fazer pensar sobre o património. São pares inseparáveis, são como a cara e a coroa de uma mesma moeda. E este orgulho e preconceito tem várias características. Eu vou agora falar só de património, da dimensão pública, evidentemente, não de matrimónio, também se poderia falar de matrimónio. Em primeiro lugar, é um par irrestrito. Património é tudo aquilo que queremos que seja património. No fundo, e como há tempos, no outro debate, lembrava o Fernando António, se não estou em erro, a arte é como a arte. A arte é tudo aquilo que queremos que seja arte. E, no fundo, património é também tudo aquilo que queremos que seja património. E esta dimensão irrestrita do conceito é um primeiro elemento a ter em conta. Porque, precisamente, está subjacente às ideias de orgulho e preconceito. Porque não há racionalidade pura para excluir algo que não é património de algo que é património. São categorias de espírito que não derivam exclusivamente, eu diria em muitos aspectos mesmo não derivam principalmente da razão. E de tal modo é assim que património, a um nível muito amplo, é a nossa terra. Toda a terra. E não é por acaso que eu vos mostro esta fotografia. É a região património na Alta Córcega, que tem um vinho próprio, que é o património. É a zona mais ativa da Frente de Libertação da Córcega, da oposição da resistência aos nazis na Segunda Guerra Mundial. E com todo um cortejo de mártires e de episódios heroicos, etc., para os corsos, não é? Portanto, a terra toda ela é património.
E quando não existe património, nós precisamos tanto dele que o inventamos. Os casos são milhentos. Qualquer das coisas que eu aqui hoje apresento podia ser multiplicada à náusea com exemplos. Eu vou dar apenas um ou outro exemplo de cada um deles. Por exemplo, todos conhecem esta imagem junto ao Vístula, não é? E hoje é assim. E é classificado como património mundial pela Unesco. É uma invenção de património. Aliás, é agradável, quando se anda neste espaço, é muito agradável. Eu não estou contra a classificação como património mundial que a Unesco fez, de modo nenhum. Agora sei bem que foi reinventado. Não é a verdade como era antes dos bombardeamentos aliados sobre Varsóvia. Foi inventado, foi reinventado. Além disso, neste repare, o que fica neste dilema entre património vernacular, reinventado, limites do património, fica que cada sociedade inventa o seu património. Numa relação que é pessoal e interpessoal de orgulho e preconceito, precisamente. Nós temos património que consideramos nosso património e que outros consideram ofensas à sua maneira de ver o mundo. O Santiago Matamoros. Não é por acaso que eu aqui trago este exemplo deste belíssimo baixo relevo de Santiago do Cacém e dali de um outro retábulo. Não é por acaso que eu trago, já vão ver que regressarei ao tema de Santiago Matamoros. Para nós é património, mas para outros é uma ofensa gravíssima, não é? E portanto o tal preconceito. E depois a vida, o património, digamos que é vida, não são pedras mortas. Aliás, as pedras mortas pessoalmente não me interessam. Interessa-me a vida que elas exprimem, quer através dos que já estiveram antes de nós e que nos deixaram mensagens para hoje, quer para os nossos presentes e pensando que alguém há de vir a seguir também, uma vez que a humanidade não é expectável que haja uma hecatombe termonuclear a tão curto prazo e que se extinga toda. Portanto, haverá muito mais gente depois de nós do que aquela que somos hoje também. E, portanto, o património renova-se como toda a vida, não é intocável. E esta é uma mensagem que eu queria vos dar também. Eu acho que nós próprios, e dou exemplos o mais possível nossos, enfim, de preferência nossos, reparem, temos aqui uma fotografia do antes do 25 de Abril, da Feira de São João de Évora. E era assim, quando se quis comemorar os não sei quantos anos, agora os séculos, os 8 séculos da cidade de Évora. É com o Geraldo, o salteador, o bandido Geraldo, o Geraldo, filho de Geraldo, o sem pavor, com a cabeça de um Mouro ensanguentada na mão. Esta estátua teve o seu percurso. Hoje está numa espécie de jardim que não é jardim, é uma mata, próximo de Valverde, da terra do Geraldo, onde há o chamado Castelo de Geraldo, diz a tradição. E reparem, com o Mouro, a cabeça do Mouro aos pés, com a cabeça uma nos pés, a outra na mão, etc. E, portanto, esta estátua foi passando de local para local até acabar aqui. Já esteve também no próprio centro de Valverde, depois de sair de Évora. Mas ainda há resquícios disto. Este ano, ou ano passado, houve algumas cabeças iluminadas que quiseram fazer uma corrida monumental em Évora com este símbolo. E o próprio brasão da cidade, o emblema heráldico da cidade de Évora, embora de forma mais nuanceada, lá tem as cabeças do Mouro e da Moura ensanguentadas, decepadas aos pés. Portanto, estamos perante situações óbvias de orgulho e preconceito. Por outro lado, e uma vez que é assim, uma vez que estamos num terreno que é de orgulho e preconceito, e porque nenhuma sociedade é monolítica, já não é preciso ir às de fora, às que estão de fora de nós próprios, no nosso interior, faz todo o sentido que provoquemos o património, tanto quanto ele nos provoca a nós. Aliás, é assim que ele é vivo. É nesta dialética entre ser provocado pelo património e provocá-lo a ele que o património faz sentido para o futuro, para o presente e para o futuro. Este tipo de figurações como esta do Manta, que nos lembram como as estátuas, sobretudo deste período dos descobrimentos, mas não só, enfim, em geral, nos incomodam muitas vezes, porque nos lembram coisas que não são luminosas na nossa história, e outras que são, portanto há de tudo, não é? Mas este tipo de imagem devemos ter presente, e quando olhamos para aquelas estátuas devemos em nós, pelo menos aqueles que assim o entendem, que têm esta visão da história e valorizam esta dimensão do esclavagismo na história, valorizam no sentido negativo, da experiência negativa que foi, pois devemos tê-lo presente quando olhamos para aquelas ícones do passado.
Não me incomoda por isso nada que se vá mesmo ao ponto, ainda mais agressivo, como já disse num debate anterior que aqui tivemos na PP Culto, de, por exemplo, isto não me incomoda, na estátua do Infante em Lagos, ter posto aquela venda nos olhos e aquele pano afurcado como uma mensagem de grito contra uma certa dimensão, quem fez aquilo pensa, a valoriza mais que outras na obra do Infante e no momento, não me incomoda nada, não me incomoda nada, não danificou a estátua, no dia seguinte tirou-se aquilo e pronto. Tal como, por exemplo, houve, neste caso é Bloco de Esquerda, fizeram no Norte, em Braga, e revestiram com um pano vermelho a estátua do Gomes da Costa, como sendo uma ofensa ao 25 de Abril, dos fundadores principais da ditadura militar. Portanto, não me incomodam nada este tipo de ações, digamos assim, não destrutivas sobre o património. São provocações que eu acho salutares que as sociedades têm. Por outro lado, o património, em determinados momentos, para além de ser provocado no estilo do que eu... Não me incomoda, e já vimos, aliás, isso antes com o Geraldo, com a estátua do Geraldo, não me incomoda nada também que seja objeto de reposicionamento na cidade, quando é património público, de expressão pública, retirado do espaço público e reposicionado. Existe aqui uma legitimidade em sociedades democráticas, uma legitimidade democrática para o fazer. Admitindo, não entrando em considerações de natureza ideológica sobre se é justo, se não foi justo, se não sei o quê, as sociedades, no modo geral, dos países de leste da Europa, têm tido este comportamento de retirar do espaço público as estátuas do período soviético, criando parques, criando museus, etc., como estas em Budapeste. Não me pronuncio agora se gosto, se não gosto, não interessa nada a minha opinião para aqui. Interessa que é uma forma, digamos, adequada no sentido democrático e no sentido de relação com o património que não é iconoclástica, que é saudável, de considerar que há um outro momento que se vive no país e, portanto, este tipo de soluções se podem aceitar. Como nas nossas antigas colónias. Estas são as nossas estátuas coloniais à entrada do Forte, não me lembro agora o nome de São Tomé, onde é o Museu Nacional de São Tomé, que aliás é onde há os únicos profissionais do ICOM que existem em São Tomé, um conservador restaurador, portanto, lá estão, muito bonitas, é um espaço agradável, não me incomoda nada que estejam ali, ou em Angola, em Luanda, não é? Na Fortaleza de Luanda também, não é? São espaços até de passeio, e nós tivemos também no nosso próprio território situações algo semelhantes. Não muito, tivemos muito pouco com o 25 de Abril, devo dizer, comparado com outros, mas tivemos a estátua, evidentemente, muito conhecida, do Carmona, com aquela fotografia que agora, aos olhos de agora, parece-me supinamente ridícula, a inauguração da estátua em 1970 pelo Américo Tomás, numa altura em que houve uma bata de água imensa, em que ninguém respeitou o próprio Carmona e brigaram-se todos, não é? Portanto, a estátua que se dane, não é? Puseram-se todos, há só 2 militares ali encharcadíssimos que resistiram estoicamente e os outros foram-se todos esconder a abrigar da chuva. O que é simpático é, depois há ali uma fotografia engraçada do Fernando Peça com o e esta, quando a estátua já lá não estava, ele em cima do pedestal da estátua, e depois há a estátua onde está hoje, num espaço do Museu da Cidade, não é? Foi retirada daquele espaço público. Ou casos mais recentes, por exemplo, destes últimos 2, 3 anos, na África do Sul. Reparem, na África do Sul só agora é que começaram a retirar as estátuas, a discutir, a criar uma comissão e discutir a retirada das estátuas de grandes nomes do tempo do apartheid. Não é? E é um tema polémico atualmente na África do Sul. Há diferenças. O presidente e o ANC defendem esta situação. Não é destruição, não é destruí-las, é retirá-las. Certo? E não são todas, algumas, certos espaços públicos, outros dizem que é que ser feito caso a caso e de acordo com a sensibilidade de cada comunidade onde se encontram. E o último caso, ao nosso lado, a última estátua de Franco foi retirada agora, há pouco tempo, de Melilla. E reparem no ambiente político em que só o Vox, que são 2 em 25 deputados no Parlamento, é que votaram contra. Portanto, a retirada de estátuas que consideramos demasiado ofensivas no tempo presente, ou não podem não ser ofensivas, já não nos dizem nada, que são mensagens que consideramos que não são bem ou mal, isso depois é uma questão que se pode discutir. Não me repugna, é uma atitude democrática. A mesma coisa, reparem estas até são muito feinhas, coitadinha, por mim, até por questões plásticas, quase diria que não faziam bem, deviam ser retiradas da praça. Mas isto é no Brasil, não é? O bispo mandou retirar para não ofender fiéis de outras religiões. Estavam na praça em frente à catedral.
Mas dirão, isto é no Brasil, é assim uma coisa um bocado exótica. Não é, não. Na Catedral de Santiago de Compostela foi retirado Santiago Matamoros. E aqui regresso a ele. E evidentemente, que houve logo partidos de extrema-direita em Espanha que disseram que era a Igreja Espanhola que estava a ceder à censura ocidental. Ora, a Igreja Espanhola não é conhecida por ser muito progressista, nem muito dada a concessões com os movimentos da moda. Portanto, não, o que houve foi realmente uma análise que fizeram, não pode-se discutir se foi válida, se não foi válida, evidentemente, mas que a fizeram o cabido e fizeram os responsáveis da catedral, no sentido de considerar que aquela bela escultura do Santiago Matamoros, naquele local não devia estar. Não sei onde é que a vão pôr, se é no museu da catedral, sei o que é, mas não naquele espaço tão público, naquela, digamos, não sei se não é capela, nicho, onde estava na catedral. Depois, tudo isto pode ser feito, mas sempre numa ótica que eu acho que é fundamental e pouco existe hoje, infelizmente, que é do grande prudência, grande cuidado e sobretudo com este conceito. Por muito que queiramos o contrário, na nossa arrogância presentista, o património impõe-se-nos muito mais do que nós nos impomos a ele. Muito mais. E sobretudo aquilo que mobila a cidade. Repare, isto é a Belém que nós temos com a Rosa dos Ventos oferecida pelos imigrantes da África do Sul a Portugal e tirado do alto padrão dos descobrimentos, com esta Belém operática que temos construída pelo Estado Novo. E tudo aqui, quando nós começamos a ver, eu há tempo escrevi um artigo, para quem tiver paciência, remeto, que é Belém um lugar com muitas explicações. Quando nós começamos a ver, a decompor este Belém, desde o antes dos aterros do industrialismo do tempo portanto, da regeneração, antes dos aterros, portanto, no início do século XX, muito tarde, mas anos 820, 830, portanto, antes dos aterros, bom, esta era a imagem. E, portanto, tanto mudou em tão pouco tempo na construção da cidade. E eu até vou mais longe dizendo, contra mim falando, fazendo uma espécie de autocrítica, provavelmente em cada momento, em cada presente, porque fomos passando aqui, eu diria que não estava de acordo com a mudança. E não sei se toda, se não, mas muita dela não estaria. Certamente não estaria. Por exemplo, eu não estaria de acordo que se deitasse abaixo aquele bonito lanternáculo gótico para colocar uma marracho em cima, um zimbório, completamente fora de escala, que machuca o gótico, o verdadeiro manuelino. Mas lá está, e lá ficou. Felizmente que o projeto todo não foi avante, porque aquela torre central colapsou. Se não era isto que tínhamos hoje, e tínhamos que gramar com aquilo. É uma espécie de parlamentos de Budapeste. Felizmente a parte central, mesmo felizmente, embora com a morte de 6 pedreiros que andavam lá, coitados, desgraçados, mas colapsou e não temos aquela coisa no meio. Mas lá temos aquela zimbório. E temos que gramar com ele. Que é altamente ofensivo do gótico. E cá está, qualquer fotografia, aqui ainda é uma que se vê ainda, a torre central colapsada. E depois temos, pior do que isto, que é um monumento, temos o espaço todo. Temos o aviltamento total que o Estado Novo fez do espaço. Reparem que nos anos antes da expressão do mundo português, era esta a imagem, ainda vemos o Jardim Vasco da Gama, um jardim de tipo completamente diferente à frente, e por trás a Quinta dos Jerónimos. Toda ainda expectante, vacante, até à capela. Aquilo que, no final do século XIX, há vários projetos nesse sentido, um deles está ali, vários projetos, muitos projetos do final do século XIX, havia de recuperar esses espaços, fazendo alamedas, etc., tudo isso, e realmente retomando a centralidade dos Jerónimos, os Jerónimos começaram a ser um tardós de desfiles militares. Um cenário. Isto foi um crime imenso que o Estado Novo fez em relação aos Jerónimos e ao espaço. Mas lá está. E por aí afora, continuamos. Reparem, o bairro de Belém deixou de existir como bairro. Este belo mercado de ferro de Belém desapareceu. Recentemente, aliás, uma exposição muito interessante no Padrão dos Descobrimentos chamava a atenção para isto tudo. Até a estátua do pobre Vasco da Gama que havia desapareceu. Cá está, um exemplo que o Estado Novo fez de retirar uma estátua do espaço público. E do Vasco da Gama, na Alameda dos Jerónimos. E depois há as coisas mais modernas ainda, já dos nossos dias, que eu assisti.
como o cais setecentista, o cais oitocentista, que foi posto a descoberto durante as obras do CCB. E que foi tapado. E hoje temos esta coisa. Quando nós estamos ao nível do Zimbório, é esta a imagem que temos. Dois grandes pináculos em frente de nós, logo, e depois um monstro quer dizer, entre aspas, porque eu acho que é bonito do ponto de vista da arquitetura, mas um bloco grande, massivo, que é o CCB, naquele espaço não devia estar, e depois o resto ao lado. Ou seja, não se vê a Torre de Belém a partir dos Jerónimos. E isto é tudo contrário às disposições régias, desde o João II, III, não me lembro agora, que dispunha precisamente, tinha que se ver os Jerónimos desde que se entrava no Tejo. Não se podia construir nada. Mas é assim. O espaço urbano é o que é. E normalmente somos mais capturados por ele do que verdadeiramente o controvertemos. Eu não falei aqui em padrão dos descobrimentos de propósito, mas já direi qualquer coisa. Portanto, agora, também outra dimensão. Mas, agora vários mas, para terminar um conjunto de mas. Na minha opinião, sendo toda a realidade esta complexa, diferentes orgulho, preconceito, diferentes pontos de vista, etc., eu penso que subsiste que o património tem direitos íncitos. E um deles é o direito de se defender contra a iconoclastia e contra a iconofilia. É evidente que há situações na história da humanidade, sempre houve e provavelmente sempre haverá no futuro, em que há atos iconoclastas que são lamentáveis, que devem ser condenados, como já eram estes na Revolução Francesa, mas são inevitáveis. São inelutáveis, quase diria. Como este, em Paris, durante a Revolução Francesa. Mas temos que olhá-los com alguma visão, sobretudo para quem, como eu, tem uma visão, ou procura ter uma visão mais social das coisas, é que, de facto, a violência não está ainda a estar abaixo daquela estátua. A violência esteve no rio, que durante muito tempo foi comprimido, como dizia o Brecht. Portanto, a iconoclastia, o iconoclasmas, em ambiente revolucionário, são condenáveis? Eu acho que sim, que são sempre. Mas já até certo ponto podem ser compreendidos. Este é um exemplo. Nós temos poucos exemplos destes. Mas vejam, por exemplo, a estátua de gratidão das mães, das mulheres a Salazar, feita depois da Segunda Guerra Mundial e tardiamente, em 48, tiraram-lhe a cabeça, parecia a Amália Rodrigues. E hoje está no Museu da Cidade sem cabeça. É um caso de iconoclasma que eu acho lamentável, mas é dos poucos que temos no contexto da nossa Revolução do 25 de Abril. Temos este outro que é muito curioso, a estátua de Salazar, em Santa Combadão. Mas foi feito num contexto já completamente diferente e seria interessante investigar o assunto, porque foi a poucos dias do 25 de novembro de 75. Não foi inocente este desmando. Depois temos os outros casos internacionais, muitos deles conhecidos, etc., deste tipo, em contexto, diria, revolucionário, onde já começamos a ter dúvidas. Se de facto era se não se poderia conter, neste caso, o dano, a destruição. E depois há, portanto, há uma legitimidade democrática para reposicionar, há uma legitimidade revolucionária e depois há a total ilegitimidade da iconoclasta, que hoje em dia, infelizmente, nos últimos 20, 30 anos, e sobretudo nos últimos anos, temos visto muito. Quer de raiz religiosa, não é? Como os exemplos dos Chavos Budas, do Afeganistão, quer de raiz ativista, dita ativista anticolonial ou antirracista, como no caso deste comerciante de escravos, também benfeitor da cidade de Bristol, que aliás, digamos, a Câmara Municipal de Bristol já estava ao nível da variação a decidir retirá-la, mas que não teve tempo para isso e que foi antes deitada ao cais, no cais, às águas do cais. Ou estas, e portanto, enfim, temos aqui até o exemplo português mais conhecido, que é o do padre António Vieira, uma estatuazinha muito mazinha, mas que foi vandalizada também, e depois, pelo mundo, desde o Voltaire, claro, o Colombo, até ao Voltaire e tantos outros, poucos escaparam a estes atos de vandalismo iconoclasta. São, se for ver ao artigo, à Wikipédia, que vale o que vale, eles aqui inventariam 490 monumentos que nestes últimos anos, desde digamos, do assassínio do George Floyd até hoje,
490 monumentos, não sei, nem todos é de vandalismo, outros é de reposicionamento, de recolocar, de retirar, que foram objeto de intervenção. Muitos deles realmente vandálica. E mesmo em Portugal. É claro que muitos dos atuais ativistas destas causas dizem: vocês estão a inventar um assunto que não existe, estão a criar fantasmas. Nunca, as pessoas não, sobretudo então em Portugal, ninguém defende muito a destruição. São ações provocatórias sobre as estátuas, não é aquelas provocatórias dos panos, das flores, etc. Não, é mesmo das danificar. Não é. Não é só isso. Não é só isso. Um artigo publicado não há muito tempo no Jornal Público sobre os cordiais e o país dos cordiais acabava com esta frase que aqui está citada e que deve ser, enquanto esta frase não for renunciada pelos seus autores, deve-nos servir de referência. É que o lugar destas estátuas, e não é só esta do Padre António Vieira, era, por exemplo, também do que está do Cabral, que está ao pé do Jardim da Estrela, e outras, deviam ser, o destino delas é a fundição. Ora, não há metáfora aqui que valha. Quem defende isto defende realmente a destruição das estátuas. Não me venham cá com coisas, a dizer que nós estamos a exagerar e estamos a criar castelos fantasmagóricos onde não existe. Então, se é assim, que digam que se enganaram nesta frase e recuem. Só lhes fica bem, só lhes ficaria bem. Depois, há também uma outra dimensão que é fundamental para mim, tão importante como a ilegitimidade iconoclasta a ilegitimidade iconofílica. Reparem, e esta atravessa todos os regimes. Em Portugal temos muitos casos, mas então o do Nuno Álvares é paradigmático. Nuno Álvares Pereira. Desde a monarquia e depois a Primeira República, até agora o nosso regime atual tem sido, digamos, o predileto de todas as iconofilias. Desde aquela, quando foi declarado beato, em 1918, quando se criou o movimento da Cruzada Nacional, que é o movimento onde está o Sidónio, onde está o Gomes da Costa e outros, que dá origem ao Estado Novo, à ditadura, precisamente, ao fascismo. Começou por aí, a Cruzada Nacional em torno de Nuno Álvares, depois aquela estátua tão grande, tão sobredimensionada, que em Lisboa não havia lugar para a pôr, e a Câmara Municipal arranjou airosamente a solução de doar à batalha. Até esta cena absolutamente, na minha opinião, inaceitável em democracia, independentemente da qualidade escultórica, que eu até não acho que seja má, de erguer esta estátua a Nuno Álvares em frente à capela, no eixo que vai entre a capela e a Torre de Belém, com o Presidente da República atual ali, de volta, militares, etc., e uma grande, imensa cruz que é espada. Espada-cruz. Acho que é imprópria esta imagética do nosso país democrático. Confesso. E depois há toda a apropriação iconofílica dos monumentos, dos descobrimentos, sobretudo, não é só, mas dos descobrimentos por o Estado Novo, que aqui vimos, não é? Ou aqui, cá está o padrão dos descobrimentos numa imagem que nos faz estremecer. E depois esta outra, porque nós somos o que somos o país que somos. A mesmo espaço que deu origem àquela grandiloquência toda do Estado Novo, que a mim pessoalmente me causa urticária, deu também origem que no tempo dos retornados fosse o que fosse, o espaço. No tempo da descolonização e dos retornados. O monumento, coitado, não tem culpa nenhuma, talvez. No sentido em que ele exprime a ideologia de quem o fez, evidentemente, como já no outro dia o Fernando António dizia, com bons artistas ao serviço, etc., tudo isso, mas tem uma mensagem, e depois o que se vai passando na cidade à volta, ele lá está. Ou outro grande tópico, não é? Desta iconofilia, que são os restauradores, a restauração e os restauradores, as saudações nazis, em volta do monumento dos restauradores. Ou o Salazar nos painéis de São Vicente, esta invenção toda esta. Portanto, isto tudo são sinais, são expressões de iconofilia que eu tenho por totalmente inadmissível. E depois não se pense que é só político. A situação é mais, na sociedade então, de mercado em que vivemos, é muito mais do que político. Reparem este caso, que é também altamente, para além de ser ridículo, é altamente gritante. Em Braga, uma praça toda inaugurada com uma estátua do Augusto, ainda por cima
Tão ignorantes as pessoas, quem fez isto, eu admiro que há um museu e há arqueólogos, não sei quem aconselhou isto, o Augusto ali vem atrás, que é o Augusto da Prima Porta, está pintado conforme a investigação alemã e italiana permitiu identificar pigmentos nele. Ou seja, há partes tão brancas porque não foi identificado o pigmento. E há outras que estão pintadas com aquelas togas de vermelho porque sim sabia-se que era aquela cor. Então eles foram fazer uma réplica da estátua semicolorida, conforme viram num catálogo do Museu do Vaticano. E pegaram no centro de uma praça em Braga. O que é que lhe aconteceu? Felizmente, não durou muito tempo. Mas aqui não é por iconoclasma. Foram os bombeiros que a tiveram que retirar porque estava em perigo de colapsar e de cair. E felizmente não voltaram a pôr lá tanto quanto eu sei. Tomaram juízo. Bom, depois há a questão do património. Não sei quanto tempo ainda tenho. O Miguel depois agradeça, mas que me diga, mas eu já estou a caminhar para o fim. Depois há a questão do património também como valor de memória. E, por favor, não apaguem a memória, que é uma frase que muitos de nós dissemos, nos manifestámos na rua com esta consigna. Logo a começar pela sede da antiga PIDE, na António Maria Cardoso, que hoje é um condomínio fechado. Não conseguimos ganhar esta batalha, perdemos-la. Aquilo que foi o que foi, agora é um condomínio fechado onde se vive nas calmas, lá dentro. Como seria o Forte Peniche se não se tivesse atalhado a tempo? Seria um hotel. Exatamente. Não é? Portanto, não apaguem a memória, por favor. Depois, e eu termino com esta ideia, o património, acho que é o Vítor Serrão que diz muito isto, não é só ele, mas recentemente lembro, é polissémico. No fundo, pode ser aquilo que cada presente queira que seja. Não pertence a nenhum grupo particular e reinventa-se sempre. Eu vou-vos dar 2 exemplos para terminar a minha apresentação disso mesmo, que me parecem muito, muito, muito interessantes. Reparem, aqui temos o padrão dos descobrimentos e um cromo de época com aquele grande padrão ali, a ser erguido, o do Diogo Cão, padrão de Diogo Cão, que é uma obra, uma peça absolutamente notável. Notável. Tem uma dimensão de importância mundial, não é só nem portuguesa nem namibiana, porque está na atual Namíbia. Porque reparem que aqui o Diogo Cão sentiu-se, o Diogo Cão, ou quem mandou escrever aquilo, sentiu-se na obrigação de referir-se à criação do mundo, à data da criação do mundo, porque Nosso Senhor Jesus Cristo não dizia nada àquela gente. Mas o mundo é assim, a criação do mundo era igual para os dois. Que é a Vulgata, é a data da Vulgata católica, bíblica, da altura, que é os 6.680 não sei que anos, antes da criação do mundo. Isso sim, era igual para os dois. Portanto, é um primeiro muito interessante momento de encontro de 2 mundos diferentes, o europeu e o africano, e ainda num momento inicial em que os europeus estão com boa vontade e querem tentar estabelecer pontos de diálogo com os africanos. É uma peça absolutamente extraordinária. Obviamente feita por portugueses e levada para lá já feita por portugueses, ou esculpida lá a mensagem para portugueses. Ora, o que é que acontece? No final do século XIX, com a ocupação alemã da Namíbia, foi para Berlim, para o Museu da História da Alemanha. E passou a ter outra leitura. Passou a fazer parte da história da Alemanha colonial. Mais recentemente ainda, agora, nestes últimos anos, o governo da Namíbia reclamou a devolução e eu, inclusive, como presidente do ICOM Europa, cheguei a ser convidado para um debate em Berlim, no Museu de História Natural, sobre o assunto, não como português, como presidente do ICOM Europa, mas houve um português, que foi o professor Betancourt de Londres, que é professor em Londres, que participou, mas, na realidade, todo o debate foi feito entre se devia ser devolvida à Namíbia ou se devia continuar na Alemanha, sendo que os alemães estavam já muito disponíveis para devolver à Namíbia. Mas não se pôs a questão, e por que não a Portugal? Se é um retorno às origens. É uma peça portuguesa, obviamente. Atenção, eu defendo que fez muito bem ter ido para a Namíbia, não para Portugal. Só acho que é intelectualmente desonesto não colocar a questão em toda a sua dimensão. E argumentar, num sentido ou noutro. O meu argumento é que fez muito bem em devolver a peça, os alemães fizeram muito bem em devolver a peça à Namíbia. Só tenho dúvida que seja para pôr naquele local onde está uma réplica. Aquela fotografia é uma réplica. Porque está ao ar livre, tem ali um penedo rupestre com
com a incursão do Iocão, da chegada do Iocão àquele local, etc., acho que deviam arranjar qualquer maneira de proteger melhor. Mas, portanto, é um exemplo muito interessante de como é polissémico, como pode ter várias apropriações, como povos diferentes, com diferentes histórias, em diferentes momentos do seu percurso histórico, podem ter aproximações diferentes relativamente à peça. E a mesma coisa se passa, já há bocadinho referi às peças coloniais, das nossas culturas coloniais. Elas hoje têm uma outra apropriação. Não foram destruídas. Fariam muito bem os ativistas, ditos ativistas anticoloniais, agora a aprender com os verdadeiros libertadores das antigas colónias portuguesas, os revolucionários que constituíram os países, que hoje são esses países independentes. Não destruíram as estátuas. Guardaram-nas. Guardaram-nos como esta. E vejam, está ali no meio aquela estátua imensa, monumental do Mouzinho. Eu termino com ela, que estava aqui. Era um dos principais símbolos do poder colonial português em Maputo. Com a catedral, o Mouzinho, etc. Bom, ela hoje está ali muito pacificada, e é de tal modo a pacificação que tem relativamente às pessoas comuns, aquela estátua, que serve para as fotografias de casamento. Para as cerimónias de casamento. Tem uma outra. Alguma vez o Mouzinho pensaria que serviria para isto? Alguma vez quem foi retintamente colonialista, pensaria que servia para isto? Não. Mas está lá. Não direi que está muito bem, porque poderia ter um arranjo melhor, do ponto de vista da dimensão que ela tem, mas tem uma apropriação num país independente, pacificado com o seu passado, até certo ponto, porque o passado nunca se deve esquecer, não apaguem a memória, evidentemente, mas aí estão estes ícones do passado que não podem desaparecer de modo nenhum, porque no fundo são eles também que nos permitem ancorar a memória. A memória pura, sem materialidade, não existe, é uma aberração.